Você já acordou com aquela sensação? Antes de qualquer pensamento, antes de checar o celular, antes de lembrar do dia que vai começar, já tem um peso, um aperto no peito sem motivo específico, uma tensão que já estava lá quando você abriu os olhos, como se o seu sistema nervoso tivesse trabalhado enquanto você dormia e acordasse antes de você, já ansioso, já em alerta, já preparado para ameaças que ainda não apareceram. Se você conhece essa sensação, você está em boa companhia, porque a ansiedade virou a experiência mais comum da nossa geração. Não a mais falada, a mais comum e ainda assim a mais mal entendida. Fica com o vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre o que a ansiedade realmente é, de onde ela vem de verdade. Porque ela não é um sinal de que algo está errado com você e o que fazer com ela quando chega. Sem guru, sem fórmula mágica, sem mentira confortável. Primeiro vamos desfazer um equívoco que faz muito estrago. Ansiedade não é doença. Ansiedade é uma função do sistema nervoso que existe há muito mais tempo do que qualquer diagnóstico clínico. Ela é o seu cérebro tentando te preparar para algo que ainda não aconteceu. É uma simulação interna de ameaças possíveis, uma varredura constante do horizonte em busca de perigo. Isso foi extremamente útil por milhões de anos. O ser humano que ficava ansioso antes da caçada sobrevivia mais do que o que ia tranquilo sem se preparar. A ansiedade não é um defeito evolutivo, é um recurso evolutivo. O problema é que esse recurso foi calibrado para um mundo de ameaças físicas concretas. Predadores, escassez de comida, conflito com tribos vizinhas, coisas que você podia ver, tocar, correr ou lutar. E agora, esse mesmo sistema está rodando no mundo onde as ameaças são abstratas. Uma reunião importante amanhã, um boleto no fim do mês. O que aquela pessoa quis dizer com aquela mensagem? O futuro de um país, a saúde de alguém que você ama. O seu sistema nervoso trata tudo isso com a mesma urgência biológica que trataria um leão atrás de você. Porque para ele não tem diferença. Ameaça é ameaça. E você fica no modo sobrevivência o dia inteiro, sem nunca ter a resolução que o modo de sobrevivência precisa desligar. Por que agora? A epidemia que não é coincidência. Existe uma razão muito concreta para a ansiedade ter explodido nas últimas décadas. E não é que as pessoas ficaram mais fracas, não é que a geração atual é menos resiliente. Essa narrativa é preguiçosa e errada. A razão é que o mundo mudou, uma velocidade que o sistema nervoso humano não consegue acompanhar. Pensa no que mudou nos últimos 30 anos. A quantidade de informação que você processa num dia hoje equivale ao que uma pessoa do século XIX processava em uma vida inteira. Você tem acesso a notícias do mundo inteiro em tempo real. Guerras, catástrofes, injustiças, mortes, tudo chegando no seu celular entre uma mensagem e outra. O seu cérebro não consegue distinguir entre uma catástrofe que aconteceu do outro lado do mundo e uma que está acontecendo na sua rua. Para ele, o perigo é real e ele reage como tal. Além disso, vivemos numa cultura de incerteza permanente. Carreiras que não existiam há 10 anos já estão sumindo. Relacionamentos têm infinitas opções e nenhuma garantia. As regras do jogo mudam antes de você terminar de aprender a jogar com as antigas. E a ansiedade prospera exatamente na incerteza. Porque a incerteza é o combustível do sistema nervoso ansioso. Quanto mais imprevisível o ambiente, mais o sistema busca controle. E quando não encontra o controle, produz mais ansiedade. É um loop que o mundo moderno alimenta sem parar. O futuro como morada, porque a mente ansiosa vive lá. Agora vem o centro de tudo isso. A ansiedade é, na sua essência, uma experiência do futuro. Que você não fica ansioso pelo que está acontecendo agora. Você fica ansioso pelo que pode acontecer, pelo que pode dar errado, pelo que você não vai conseguir controlar, pela versão catastrófica de um evento que ainda não ocorreu, ou que talvez nunca ocorra. A mente ansiosa é uma máquina de simulação de futuros negativos. Ela pega uma situação real e projeta para frente, adicionando camadas de e se, até chegar no cenário de desastre. E se eu errar na apresentação? E se as pessoas perceberem que eu não sei o que estou fazendo? E se eu perder esse emprego? E se eu não conseguir outro? E se eu não conseguir pagar as contas? E se? Em segundos, você saiu de uma apresentação de trabalho e chegou num cenário de colapso total de vida. E seu sistema nervoso está respondendo a esse cenário, imaginando como se ele fosse real, com adrenalina, tensão muscular, coração acelerado, com a fisiologia completa do perigo, por algo que não aconteceu e que provavelmente não vai acontecer. Isso é ansiedade, o preço de morar no futuro. O que a ansiedade não é? Preciso de um momento aqui para desfazer algumas narrativas que fazem mais mal do que bem. A ansiedade não é frescura.
Ansiedade não é mimimi, não é falta do que fazer, não é fraqueza de caráter, não é coisa de quem não tem problema de verdade. Essas frases são ditas por pessoas que não entendem o que está acontecendo no sistema nervoso de quem está ansioso. E quando você ouve isso e acredita, quando você começa a se envergonhar da sua ansiedade, você adiciona um segundo problema em cima do primeiro, a ansiedade pela sua ansiedade. E é aí que a coisa realmente complica. Também preciso dizer, a ansiedade clínica, o transtorno diagnosticado, é diferente da ansiedade cotidiana. Se a ansiedade está te impedindo de funcionar, ela é constante, intensa e fora de proporção com qualquer gatilho real, procure um profissional. Isso não é opcional. É responsabilidade com você mesmo. O que estamos falando hoje é a ansiedade que a maioria das pessoas carrega no cotidiano, que é real, que é pesada e que tem impacto, mas que tem raízes que podem ser compreendidas e trabalhadas. A relação entre controle e ansiedade. Aqui vai uma das conexões mais importantes sobre ansiedade que existe. Ansiedade e necessidade de controle são irmãs. Quase sempre onde tem uma, tem a outra. A lógica interna da ansiedade é simples. Se eu conseguir prever tudo, se eu conseguir controlar todas as variáveis, se eu conseguir me preparar para todos os cenários possíveis, então estarei seguro. Então nada de ruim vai me pegar de surpresa. Eu não vou sofrer. É uma promessa que a ansiedade faz e nunca cumpre. Porque o mundo não é controlável. Nunca foi e nunca vai ser. E quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais ansioso você fica. Porque há sempre mais uma variável que não está sob seu controle. Sempre mais um cenário que você não mapeou. Sempre mais uma coisa que pode dar errado. O loop não tem fim. E a pessoa vai vivendo num estado de hipervigilância constante, exausta, tensa, sempre esperando o próximo problema, sem nunca de fato descansar. Porque descansar parece perigoso. Parece que se você baixar a guarda, algo vai te pegar. E essa tensão crônica, esse estado permanente de alerta, cobra um preço físico, emocional e relacional imenso. O que fazer com a ansiedade quando ela chega? Antes de qualquer prática, precisa de uma mudança de perspectiva. A maioria das pessoas trata a ansiedade como inimiga, algo que precisa ser eliminado, suprimido ou vencido. Porque essa resistência aumenta a intensidade. Quanto mais você luta contra o que sente, mais ele grita. A virada começa quando você para de tentar matar a ansiedade e começa a ouvi-la. Não porque ela sempre tem razão, não porque os cenários que ela projeta são reais, mas porque ela está te dizendo algo sobre o que importa para você. Você não fica ansioso com o que não te importa. A ansiedade aponta porque você valoriza, porque você tem medo de perder, porque você ainda não resolveu dentro de você. Ela é sinal, não sentença. E sinal, você lê, não combate. Ferramentas reais sem romantismo. Agora sim, de forma prática, primeira ferramenta. Nomeie o que está acontecendo. Quando a ansiedade aparecer, ao invés de entrar no espiral, pare e diz em voz alta, ou mentalmente: estou ansioso agora. Parece simples demais. A neurociência mostra que nomear uma emoção reduz sua intensidade, ativa o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, e diminui a atividade da amígdala, que é a parte que dispara o alarme. Você não está negando o que sente, está criando distância entre você e a emoção. Segunda ferramenta: volta para o corpo. A ansiedade vive no futuro. O corpo vive no presente. Quando você foca no corpo, você puxa a atenção de volta para o agora. Respiração lenta e profunda. Não porque é espiritual, porque ativa o nervo vago e manda um sinal real para o sistema nervoso, de que não há perigo imediato. É fisiologia, não misticismo. Terceira ferramenta: separa o que você pode controlar do que você não pode. Pega um papel, ou faz isso mentalmente. Escreve o que está te deixando ansioso e depois divide em duas colunas. O que depende de mim, o que não depende de mim. O que depende de você, age. O que não depende, larga. Não porque é fácil largar, mas porque continuar segurando o que não está sob seu controle é pagar um preço enorme por algo que não vai mudar. Quarta ferramenta: reduz a janela de tempo. A ansiedade adora projetar muito para frente, semanas, meses e anos. Então quando ela fizer isso, traz de volta. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer nessa hora? Não em março, no ano que vem, agora. O presente é gerenciável. O futuro imaginado é aterrorizante. Fica no presente. Quando a ansiedade avisa que algo precisa mudar. Tem uma última coisa que precisa ser dita. Às vezes a ansiedade não é só um sistema nervoso desregulado. Às vezes ela é um aviso legítimo de que algo na sua vida real precisa mudar. O trabalho que drena tua energia e te deixa ansioso toda manhã talvez não seja só um problema de regulação emocional. Talvez seja um trabalho que não serve mais para você. O relacionamento que te gera ansiedade constante. Talvez não seja só um problema de apego ansioso. Talvez seja um relacionamento que não é saudável. A ansiedade crônica em torno de uma área específica da sua vida, às vezes é o seu sistema interno te dizendo que você está vivendo em desalinhamento com o que de fato importa para você. Nesse caso,
A solução não é aprender a tolerar a ansiedade, é ouvir o que ela está apontando e ter coragem de mudar o que precisa ser mudado. Às vezes, o problema não é a ansiedade, é a situação que a gente gerou. Conclusão: a ansiedade não é fraqueza, é o preço de ter um cérebro sofisticado no mundo complexo. É o preço de se importar com coisas, é o preço de se viver no futuro ao invés do presente. E como qualquer preço, você pode decidir se quer continuar pagando ele do jeito que tá, ou se quer renegociar os termos. Renegociar não é eliminar, é aprender a ter uma relação diferente com ela. Ouvi-la sem obedecer. Reconhecê-la sem se fundir, deixá-la existir sem deixar que ela decida por você. A ansiedade vai continuar aparecendo, isso é certo. O que você pode mudar é quem está no comando quando ela chega, ela ou você. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Toda semana a gente continua essa conversa sem enrolação e sem fórmula mágica. Deixa o like e até o próximo.